comentar com você neste vídeo sobre a possível, não, já praticamente certa contratação do Wanderson pelo Palmeiras. Amigos e amigas, Wanderson, no caso já ex-internacional, jogador que esteve no Inter a partir de 2022, né? Ficou muito tempo fora, muito tempo no exterior, né? E em 2022 ele chega ao Inter, vem sendo emprestado, o Inter acaba adquirindo-o definitivamente, né? Junto à equipe do Krasnodar em 2023, e o Wanderson agora vai jogar pelo Verdão, gente. Mais um reforço importante do Palmeiras na temporada, tá? Como é que se insere esse jogador dentro do Verdão aí, do Abel Ferreira? Vamos lá, vamos tocar isso aqui com calma, com muita tranquilidade, fazendo as devidas observações aqui, né? Antes disso, deixa o like. É importante você deixar o like. Por favor, faça isso agora, antes que você se esqueça, né? Deixa o like, deixa um comentário, deixa uma sugestão, deixa uma crítica, por favor. Se você puder, né, tiver condição para isso e desejo de fazer, deixe também um Pix aí, gente, de qualquer valor, para dar uma força aqui pro canal, né, pro trabalho, né? De qualquer valor. A chave vai estar aí no comentário fixado, né? Para você deixar um Pix de R$1, R$2, R$100, R$200, o valor que você quiser. Não há, moralmente, valor pequeno quando você está contribuindo com o Pix para um produtor de conteúdo, tá? Muito obrigado por essa enorme generosidade, tá bom, gente? Olha só, o Wanderson, gente, ele é um jogador que está com 30 anos, né? Se a gente não estiver muito atento aos fatos, olhando para o Wanderson em campo, é muito provável que a gente se engane em relação à idade dele. Ele tem 30 anos, tá? E aliás, em outubro que fez 30 anos, né? Até então tinha 29 anos, ou seja, recentemente fez 30 anos. Mas é um jogador que tem uma condição física muito boa, né? E até parece bem mais jovem do que é. O Wanderson é um jogador que se enquadra muito no perfil de atleta que o Abel gosta, né? Porque ele é muito rápido, né? Ele tem muita velocidade, é aquele jogador que pode trabalhar muito bem pelo corredor lateral ofensivo esquerdo, né? Ele é um ponta de pedestre que joga com o pé trocado pelo setor esquerdo. É um jogador que, inclusive, consegue fazer até alguns cruzamentos ali com o pé esquerdo sem decepcionar, né? Sem fazer feio, né? Agora, é sobretudo um jogador, né, que consegue tirar muitos coelhos da cartola, né, quando a equipe está precisando. Né? Ele é um jogador de velocidade, do tipo que coloca a bola na frente e sai correndo atrás dela, né? A zagueirada costuma ficar para trás, mas o Wanderson também é um tipo de ponta que serve para esse jogo, né? Cuja defesa adversária está bem fechada, né? Está fechando muito ali a entrada da área, está fechando muito o corredor lateral ofensivo, né? Então, no caso defensivo, né? Ofensivo para o Wanderson, né? Então, quando a situação está complicada, tem muita gente ali fechando ali os espaços para ele, ele consegue fazer aqueles dribles desconcertantes, né? E se livrar da marcação, né? É um jogador que também não somente leva o jogo para o fundo, como também consegue fazer aquele facão tradicional, buscando uma situação favorável para o remate ou então para fazer uma pré-assistência ou mesmo uma assistência, tá? Então o Wanderson, ele é um jogador de pé trocado que entrega a profundidade. Isso é interessante, porque, em geral, o jogador com pé trocado busca, sobretudo, o facão quando se aproxima da área. O Wanderson, ele consegue fazer esse trabalho de facão, mas também consegue fazer esse ataque ao fundo do campo, né? E, nesse sentido, para mim, é um grande ponta, um dos melhores pontas que hoje jogam no futebol brasileiro, tá? Ele se encaixa muito nesse Palmeiras do Abel, em virtude de que a equipe do Verdão, se precisar de contragolpe, vai ter no Wanderson esse jogador para puxar o contragolpe pelo setor esquerdo, né? Ele pode jogar também pelo corredor central, tá? Mas como é um jogador de muita velocidade, né? E embora consiga driblar muito bem também em velocidade, né? Eu acho que ele se perde um pouquinho, tá? No setor direito, ele também manda mais ou menos melhor do que pelo corredor central, tá? Claramente que pelo setor direito, aí ele entrega ainda mais a profundidade, né? Agora, o Wanderson para mim é bem esse jogador de corredor lateral ofensivo esquerdo, tá? Ele é um ponta esquerda por excelência, tá? O jogador que consegue, por exemplo, manter certa regularidade quando joga, atuando pelo setor esquerdo, uma regularidade que eu não vejo quando ele atua por outros locais. Né? Tanto é que no Inter foi muito, né, esse jogador pelo setor esquerdo, tá? Como eu disse, é muito habilidoso, né? Driblador, né? É jogador cuja marcação precisa ser dobrada sobre ele, às vezes nem isso funciona, né? Que ele consegue se livrar de uma dupla e às vezes de uma tripla marcação, né? É um jogador que tem uma finalização também bastante aceitável, tá?
Na temporada de 2024, segundo o SofaScore, né, em 42 jogos, né, ele disputou aí 23 como titular, marcou 5 gols, tá? Deu 4 assistências, tá? 10 grandes chances foram criadas por ele, 38 passes decisivos, 59 finalizações, né? 26 dessas 59 foram em direção ao gol, né? Ele conseguiu aí 87 dribles corretos, né? Certos, né? Ou seja, em 73% dos dribles que ele praticou, ele conseguiu, né, se dar muito bem. É um número muito alto, né? É um número alto. De cada 10 dribles que o cara pratica, né, para cima ali da marcação, ele consegue no mínimo 7. Ele consegue ser bem sucedido no mínimo em 7 dribles, tá? A nota do SofaScore para esse jogador é de 7,9, tá? E é um jogador que eu acho que ele atinge bem esse 7,9, às vezes até ultrapassa um pouco esse número aí, tá? Então, como é que ele se encaixa no Palmeiras? Se encaixa como um jogador muito importante para esse jogo de contragolpe do Verdão. É um jogador que também tem essa recomposição, na minha opinião, é um pouco ainda falha, precisa melhorar, precisa evoluir, né? Agora, é um jogador que consegue, quando está no ataque, compensar muito bem, né, possíveis limitações no processo de composição. Agora, tem condição para isso, tá? Em situações que ele está recompondo, muitas vezes ele consegue, ele chega, tá? Eu acho que o que falta aí é um pouco mais de malícia, né, de tato aí, até mesmo de testes, né, até mesmo enfim, de prática para conseguir ter uma recomposição melhor, porque ele consegue chegar, ele falta tempo, digamos assim, para recomposição, embora sobre velocidade para fazê-la, tá? Na minha opinião, é uma contratação enorme, tá? Uma contratação importante do Palmeiras, é um desses jogadores que estão aqui no cenário do futebol brasileiro, que não, enfim, não é tão simples contratar, né, em virtude de que pertence a outro clube grande do futebol brasileiro, mas o Inter meio que aceitou a saída do Wanderson em virtude de considerar que o jogador é muito caro para sua liquidez, né, digamos assim, financeira, ao mesmo tempo que o Inter foi buscar antecipadamente no mercado outros jogadores que poderiam fazer o trabalho do Wanderson. Então o Inter de certa forma, é lamentável perder um jogador tão importante como esse, mas soube cuidar da saída dele, né? Da possível saída dele, e aí já tem 2 jogadores ali para ocupar a posição, pelo menos 2 jogadores, né? Tem até mais, mas no mínimo 2 jogadores interessantes para ocupar a posição. Já no caso do Palmeiras, se a gente olhar para esse time do Palmeiras, o Wanderson chega para qualificar demais esse elenco do Verdão, né? Ele chega com potencial de ser titular, sim. Na minha opinião, é o típico jogador que o Abel gosta, portanto, o Abel pode deixá-lo como titular, tirando do time qualquer jogador, se for o caso, né? Mas é um jogador que, na minha opinião, pode fazer muita diferença para o Palmeiras, sobretudo porque pode sim cair ao gosto do que pretende o Abel Ferreira, tá? Ou seja, se nós olharmos para a possibilidade do Wanderson, que também pode jogar como segundo atacante, tá? Em algumas situações dá para pensá-lo ali como segundo atacante, tá? Se a gente pensar, por exemplo, os dados dele em outras temporadas, né? Porque, assim, sempre foi um jogador importante, mas olhando para os dados dele em 2020, a gente está em 2025, números de 2025 também já existem, né? São números ali, pouquíssimos jogos na verdade, mas teve alguma coisa ali. Em 2024, eu já dei os números para vocês, foram 5 assistências, né? 5 gols em 43 partidas, nem todas as partidas ele jogou como titular, né? Foi apenas uma parte delas. Já no ano de 2023, né? 23, 24, né? No caso, ele marcou, portanto, 24, portanto, ele marcou 40, em 43 jogos, deu 5 gols, portanto, e 7 assistências. Em 2023, né, foi um número mais ou menos parecido. 5 gols, no caso, 5 assistências, no lugar de 7, tá? No ano de 2022, neste caso aí, né, ele tem números melhores até. Também jogou um pouco mais, né, 61 partidas, 8 gols, mas no caso, o que melhora muito, que mostra um número bem legal dele em 2020, 2022 no caso, o número de assistências. Foram 10 assistências, tá? Ou seja, é um jogador, gente, muito participativo, né? Um jogador muito atento aos processos do jogo. É um jogador que eu volto a dizer, acho que no processo de recomposição você perde um pouquinho, mas é um atleta interessante demais para qualificar esse elenco do Palmeiras e acho que tem potencial de chegar
vestir a camisa como titular do Verdão, tá? Então, de qualquer maneira, é um titular que o Palmeiras contrata. E é muito importante que um clube grande contrate titulares. Não fique contratando reserva. Porque se contrata um titular, já um outro na posição que esteja muito bem, então a equipe vai ter, no mínimo, 2 titulares para a posição, né? Um no banco de reservas e outro dentro de campo. Isso realmente é muito interessante, é muito importante e clubes grandes têm que perseguir justamente esse tipo de perfil. O perfil de jogador que chega para ser titular, não para compor elenco, tá? E uma outra coisa importante, né? O Wanderson é um jogador assim que encorpa muito o jogo pelo lado do campo. Não é um encorpa equipe, né, propriamente, mas é um cara que encorpa muito o jogo da equipe pelo lado do campo, tá? Então, nesse sentido, a gente olha assim, um jogador que encorpa muito a equipe pelo lado do campo é um jogador muito importante, sobretudo para o time que precisa jogar pelo lado do campo, que é o time do Palmeiras, né? Então o Palmeiras está contratando um jogador aí que dá essa opção aí de melhorar muito a equipe pelo setor esquerdo, né? E ao mesmo tempo, o Abel Ferreira, a gente está perdendo cada vez mais ali o direito de reclamar, né? Porque tá chegando jogadores, né? Tá certo que não chegaram alguns que a torcida ainda deseja, né? E espera que chegue, né? Mas o Wanderson qualifica muito esse elenco do Palmeiras. Então o Abel não terá muito motivo para reclamar se ele não fizer um bom trabalho. Foi horrível, foi lamentável, foi triste de ver a derrota do Palmeiras para o Novo Horizontino. E no jogo contra o Novo Horizontino, vou dizer para vocês, né? Alguns erros do Palmeiras da temporada passada estiveram em campo. O Abel precisa reagir, precisa dar uma resposta para a torcida do Palmeiras sobre o que ele quer com esse trabalho no Palmeiras, né? Já falou que vai sair e tal, ele precisa se comprometer, ganha muito dinheiro, ganha muito bem e tem que baixar a bolinha dele e trabalhar um pouco mais, né? Porque o que a gente viu no jogo contra o Novo Horizontino foi algo que se repetiu na temporada passada e mesmo retrasada, tá? Então, o que ocorre é que tá ganhando muitos jogadores, o elenco tá ficando cada vez melhor e ele tem uma obrigação ainda maior de responder. Até o momento, o que a gente tem visto do trabalho do Abel é um trabalho muito ruim, repetindo os erros da temporada passada. Mas o Wanderson, de qualquer maneira, chega para qualificar muito esse elenco. Acho que o Palmeiras foi muito bem nessa contratação, tá? Acho que é um jogador que pode sim se revelar um grande reforço para o Palestra, gente. Então é isso. Muito obrigado por tudo. De novo, se você puder, deixa um pix para dar uma força aqui para o canal e para o trabalho, tá bom, gente? É isso.